Olá, estou aqui com o Eduardo Moreira, sócio da gestora Geração Futuro de São Paulo e um dos fundadores do Banco Brasil Plural. E a gente vai falar sobre a altíssima volatilidade, dos mercados nos últimos dias. E os fundos da Geração são uma amostra assim, bem clara dessa volatilidade. A Geração tem um fundo que está indo super bem, é um dos melhores do mercado, subiu 20% só em março, e outros fundos que não estão indo tão bem, estão caindo 5% e tal. Então, Eduardo, e aí, o que está acontecendo? Quer dizer, como investir num momento tão conturbado, como esse? É verdade. Se você olha as ações que você tem compondo o índice Bovespa, a gente sempre tem que lembrar o que a gente fala que a bolsa subiu ou a bolsa caiu, O a bolsa subiu significa que um índice de ações composto por dezenas de ações, na média está subindo ou está caindo, mas essas ações, algumas estão subindo, outras estão caindo. E quando você tem movimentos como esse que a gente está vendo no mercado, muito influenciados pela questão política, pela questão das commodities, como a gente tem visto, a questão do petróleo, a questão do preço do minério, você tem uma divergência muito grande da variação de preço das ações. Então, como na Geração Futuro a gente tem uma história de fundos de ações de muito tempo, e isso faz com que a gente tenha muitos fundos de ações e cada um tem o seu mandato, isso acaba mostrando para as pessoas que dependendo do mandato que você tem agora, dependendo do que você está perseguindo, se você está perseguindo ações que paguem bons dividendos, se você está perseguindo ações que tenham fundamento de longo prazo, ou se você está perseguindo ações que respondem de uma forma muito parecida com o mercado, a gente chama essas ações de beta alto, você vai ter rentabilidades muito diferentes. No mercado desse, tão diferentes quanto de 20% a negativa no mesmo mês. Entendi. Agora, é um bom momento para estar na Bolsa ou é melhor ir para outros fundos, fundos multimercados, fundos de renda fixa? Olha, eu acho é um momento sofrido. Tá. Mas eu costumo falar o seguinte, que na vida a gente ganha para sofrer e paga para ter prazer. Ninguém nunca chegou para você e falou o seguinte, olha, isso aqui é um chocolate, come aqui para mim, toma R$100 para você comer esse chocolate. Normalmente você tem que pagar para comer o chocolate. E nesses momentos mais sofridos são os momentos onde as pessoas normalmente ficam fora dos mercados. E quando elas estão fora dos mercados, os preços costumam ficar abaixo dos valores que essas ações deveriam ter. A gente nunca pode esquecer que ações são pedaços de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. E as empresas estão lá, estão funcionando, algumas gerando lucro, outras gerando mais lucro, outras gerando prejuízo, mas elas estão lá. E se você entra num momento desse como sócio de uma empresa onde as pessoas não estão querendo ser sócias, e é isso que quer dizer quando as pessoas não estão querendo ter ações, isso significa que provavelmente você vai conseguir um bom preço para comprar essa ação. Warren Buffett fala que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, provavelmente, você está pagando menos do que aquilo que você está levando no momento desse de nervosismo dos mercados. Agora, tem muitas empresas que já estão numa situação ruim e outras que, enfim, se a crise durar muito mais tempo, vão ficar piores ainda. Como o investidor sabe quais são as boas empresas? Quer dizer, é um bom momento para estar em que tipo de empresa hoje? É uma boa pergunta. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, o mercado, o preço das ações, ele funciona com expectativas. Então imagine que é como se todo mundo que acordasse no mercado hoje para poder operar fosse acordado com a seguinte frase: oi, tudo bem? Olha só, os Estados Unidos estão uma confusão danada no cenário político. Tem um cara super radical do Partido Republicano que está competindo com a Hillary Clinton, que não é tão bem vista pelo mercado. A China, os dados de desaquecimento continuam e ninguém tem confiança sobre esses dados. A Inglaterra está ameaçando sair da zona do euro. Aqui no Brasil, a crise política está um caos. E aí, você quer comprar ou vender? Então, os preços estão onde estão hoje, já com todas essas informações. Os preços estão onde estão hoje, já com as expectativas muito deterioradas das pessoas. Então, o que acontecer com essas expectativas e não com o cenário em si, é o que vai mover o preço das ações. E como eu acho que a gente está num momento de expectativas muito ruim, isso me torna mais otimista. Eu acho que é mais provável que a gente tenha surpresas positivas do que surpresas negativas. E quando essas surpresas positivas acontecem, o mercado está tão comprimido que a gente tem dias como hoje. Quando eu saí do meu trabalho, a bolsa estava subindo 6%. Pode ser que até agora esteja caindo, porque o mercado tem estado tão volátil. Mas, enfim, o mercado ele fica muito sujeito a essas subidas. Aí você me pergunta, mas quais são as boas ações para se comprar? Eu acho que nesse momento é o momento onde o pequeno e médio investidor, aquele investidor que não é um investidor profissional, ele deveria buscar fundos
que acompanhem de perto o índice de ações, o Ibovespa. E por quê? Porque como a assimetria, a diferença entre rentabilidade que você tem entre as ações é muito grande, você pode, se você não fizer isso, se você não tiver muito correlato ao Ibovespa, você acertar o momento de comprar as ações e você pegar uma volta do mercado muito grande, mas não levar, porque você vai estar nas ações erradas. Então, nesse ponto, é melhor você estar na média do que você estar num risco específico de uma empresa. Tendo falado isso, eu acho também que não é o momento de ter posições muito grandes. Se você já tem uma volatilidade muito grande, uma posição pequena já te dá resultados muito grandes, para cima e para baixo. Então você tem que adequar a sua posição ao risco de mercado. Então se você tem uma posição muito grande num mercado que está pouco volátil, essa posição vai ser equivalente a ter uma posição pequena hoje. Ter uma posição muito grande num mercado muito volátil como a gente tem hoje, não me parece ser uma coisa adequada e de bom senso para um investidor pequeno. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, onde você ganha dinheiro é no seu trabalho. O mercado é um fermento para poder te ajudar numa poupança de longo prazo. O que o mercado não pode fazer é destruir o dinheiro que você sabe ganhar. Porque senão você passa a não ganhar dinheiro no mercado e desviar a atenção do que você sabe fazer para o mercado. E você começa a não ganhar dinheiro onde você sabe ganhar dinheiro também. Então eu acho que é o momento de ter pequenas posições, mas eu acho que é o momento de ter posições. E pequena posição é quanto? É 10%, 15% do patrimônio? Assim, para o investidor médio, né? Eu sei que depende do perfil e tal. Depende muito, Ju. Sabe por quê? Porque, por exemplo, um investidor médio, ele pode ter 18 anos ou ele pode ter 80 anos. Então, eu comecei a fazer há 3 meses atrás. Eu tenho 3 filhos, né? E tenho uma afilhada, filha do meu irmão. Eu comecei a todo mês a botar R$300 para cada um no fundo de ações que é muito próximo do Ibovespa. Então a minha ideia é que quando eles tenham 18 anos, ou seja, daqui a uns 15 anos na média, porque eles têm idades diferentes, eles tenham ali 150, 200 mil reais. Por quê? Porque eu acho que a Bolsa está num momento onde os preços estão muito baixos, historicamente pelo menos, podem ficar mais baixos, mas eles estão em preços muito baixos, e no longo prazo vale a pena ser sócio dessas empresas, né? Agora, se eu, Eduardo, tivesse que investir agora, dado o meu perfil de investimento, eu acho que eu teria que ter, como eu tenho mais ou menos, 25% do meu patrimônio líquido em ações. Eu acho que se eu tivesse 18 anos de idade, talvez eu tivesse uns 40% do meu patrimônio líquido em ações. Se eu tivesse a idade do meu pai, talvez eu não tivesse mais que 10% do meu patrimônio líquido em ações. Entendi. Tá ótimo. Era isso então. Obrigada. Tá bom. Boa sorte para todos nós, né? Obrigada, é verdade. É isso aí.